verdade, sabedoria para o Telmo transmitir a tua palavra, Senhor. Amém. A palavra do Senhor faz bem ao coração, e ao teu nome glória dá, ó grande Deus e Rei. Vocês conhecem, né? Vamos lá. A palavra do Senhor faz bem ao coração, e ao teu nome glória dá, ó grande Deus e Rei. Glória seja a ti, Senhor. Pegue a sua Bíblia. Glória seja a ti. A palavra do Senhor faz bem ao coração. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119. Que essa palavra possa falar poderosamente aos nossos corações esta manhã. Eu quero basear minha palavra de hoje no livro de Neemias, um dos livros mais interessantes da Bíblia. Neemias e Esdras, que eram companheiros na restauração de Jerusalém, depois que a cidade estava em ruínas. Neemias 3:8 diz assim, pode botar a muralha, Vinícius? Neemias 3:8 diz assim: ao seu lado reparou Uziel, filho de Ananias, um dos oríveis, junto dele Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro largo. Até o muro largo. Ele está procurando o muro largo, ainda não achou, mas a gente já vai botar. Esse é o muro largo. Dá para ampliar? Daria? Tá bom, vai tentar de outra maneira, não tem problema. Muro ou muralha? Vamos entender mais um pouco isso aí durante a minha palavra. Eu quero ligar também aqui. O pessoal está dizendo linkar hoje. Para que botar em inglês aí, né? Para que botar em inglês? É ligar, né? Isaías 58:12, que, digamos, pode se aplicar muito bem dentro desta restauração que fala aqui em Neemias até a muralha larga. 58:12, eu amo esse texto. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Aplicado naquela época ao povo de Israel. Hoje aplicado a nós, que eu sempre quero fazer essa relação do Israel antigo com a igreja de hoje, né? Então, as ruínas, certamente está em lembrança as ruínas de Jerusalém, aqui esse texto, mas que os filhos de Jerusalém estarão edificando as antigas ruínas, o que aconteceu aqui no tempo de Neemias e de Esdras. E serás chamado, e isso eu gosto de aplicar a cada um de nós, reparador de brechas. Em Ezequiel tem um texto que diz que Deus quer nos chamar intercessores para tapar as brechas. Interessante isso aí, né?
Na hora da intercessão, nós detemos o avanço do inimigo contra a igreja. Nós tapamos as brechas, os furinhos que estão ali pelos muros da nossa casa, inclusive da igreja e dos nossos lares, através da nossa intercessão a favor de nossa família. Na minha casa, no meu gabinete, eu tenho um quadro que eu estou sempre olhando. Mostra um papai ajoelhado, abençoando seu filhinho para dormir bem, protegido. E na janela dos fundos, que se enxerga assim como as cortinas, tem um grande anjo do Senhor com as mãos levantadas e se vê figuras sinistras lá atrás, figuras assim tenebrosas. Ou seja, enquanto o papai ora, o Senhor manda seus anjos para tapar qualquer brecha, amém? Para que o mal não penetre nos nossos lares. Tu está fazendo isso, papai? Começa a praticar isso com a Sofia, vocês que tiveram esse presente, né? A praticar com as criancinhas bem pequeninhas, já no ventre materno. Então, amados, é maravilhoso quando nós podemos ser esses reparadores de brechas e restaurador de veredas. A Bíblia fala nas veredas da justiça, né? Salmo 23. A Bíblia fala nas veredas antigas que precisam ser restauradas. Enfim, há tanta coisa muito importante. Sabe, irmãos, o presbitério, e eu junto com eles ultimamente, às vezes com outros irmãos, depois da oração de quinta de manhã aqui, que os homens vêm aqui orar, as mulheres que podem também vêm, das 6h30, 7h30, depois nós tomamos um gostoso café, às vezes chega a ter 30 pessoas aqui, está sendo muito bom esse convívio de oração, às terças e quintas, convidamos todos que puderem vir, que venham. E depois só os pastores vão ali para a sala ao lado para nós meditarmos. E o assunto da nossa meditação nesses últimos 2 meses é os livros de Neemias e de Esdras, não é? Que eu quero estimular vocês a ler. Muito do que eu vou falar aqui essa manhã é fruto dessas conversas edificantes com meus colegas e de estudos que a gente já tem feito há mais tempo sobre a vida desses 2 grandes heróis da fé, chamados Esdras e Neemias. Eles viveram na mesma época. Ao que se vê na Escritura, Esdras chegou antes, Neemias veio um pouco depois. Isso aconteceu, um pouco de história aqui, sempre é bom, né, para a gente estar sabendo, por volta do ano 500, antes de Cristo, não é? Ou seja, 2.500 anos atrás já, não é? Esdras era um escriba. Escriba era o homem estudioso da Escritura. E, ao mesmo tempo, ele era um sacerdote versado na lei de Moisés e de todas as leis do Antigo Testamento. Ele também era sacerdote. Isso está em Esdras capítulo 7, 5, não precisa ler. E Neemias 8, 9 diz que o Neemias era um simples copeiro. Copeiro, cuidava da copa do serviço de cozinha no palácio dos reis persas, que o Império Persa era muito dominante na época. Nabucodonosor, Xerxes, Assuero e outros famosos daquela época, né, que conseguiram quase que dominar o mundo da época, né? E como eles eram muito ambiciosos, eles conseguiram saquear a cidade de Jerusalém. Esses muros aí que vocês estão vendo foram totalmente derrubados. O templo, orgulho deles, não sobrou pedra sobre pedra, como Jesus já tinha profetizado, e ele estava se referindo já ao outro templo que foi reedificado nos tempos de Herodes e que foi destruído por um outro imperador, na época já o Império Romano, o imperador Tito, nos anos 70. As palavras de Jesus se cumpriram literalmente, não sobrou pedra sobre pedra.
né? Os discípulos até estavam dizendo, né? Oh, Senhor, que construção magnífica, o templo, a nossa cidade, né? E Jesus deu uma ducha fria naquela conversa. Não sobrará pedra sobre pedra. Não fiquem encantados com construções humanas, com edifícios maravilhosos, com cidades lindas, não é? Isso tudo passará. Passará o céu e a terra, mas o importante são as minhas palavras que não haverão de passar. Amém? E nós, tendo essa palavra no coração, também seremos edificados. Mas então, naquele tempo, no ano 500, né, antes de Cristo, os judeus, a maioria deles foram deportados, foram levados à força para a Babilônia, que era a capital do Império Persa na época, que também mais tarde foi totalmente destruída. Não existe nenhum vestígio dessa cidade mais. Houve uma destruição total. É perto da capital do Iraque hoje, que é Bagdá, né? É ali naquela região, Iraque, Irã. E o Império Persa estava dominando. Por isso esse período que o povo de Israel ficou preso lá, deportados, que nem podiam viver ali, porque era uma cidade em ruínas, eles foram levados todos para a Babilônia. Daí que esse período passou a se chamar o cativeiro babilônico. Cativeiro, um estado de prisão, né? Onde eles estavam presos lá, e tem um salmo que faz uma referência muito bonita a isso, e ao mesmo tempo tristonha, que é o Salmo 137. Vocês conhecem, dá para colocar, Vinícius? Olha como eles choravam lá, deportados, exilados, longe da sua querida cidade. Até já fizeram músicas cristãs sobre isso. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Ah, Jerusalém, arrasada! Choravam lá na Babilônia. Nos salgueiros que lá havia, salgueiros são os chorões, né? Nós chamamos aquela árvore chorão, que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. E olha a resposta deles, bastante tristonha. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Eles estavam tão desolados, tão desanimados, que nem vontade tinham de cantar, de fazer músicas para o Senhor. Perderam uma oportunidade tremenda, né, de evangelizar os persas ali, para que eles conhecessem o Deus verdadeiro. Não tinham ânimo para nada. Isso mostra como a moral do povo estava lá embaixo, né? Estavam realmente muito mal durante aquele período do cativeiro babilônico. Dizem que esse período durou aproximadamente 90 anos, que eles estiveram lá na Babilônia, ou seja, 3 gerações, 70 anos dá praticamente 3 gerações, sofrendo tratamento duro e cruel nas mãos daqueles governantes daquela época, não é? E era realmente uma choradeira geral, eles estavam desejando voltar para a cidade, e aí que Deus foi tocando no coração desse tal de Neemias e de Esdras. Vamos falar de ti hoje, Esdras. Ele tem o mesmo nome, ó, aquele garoto de blusa preta ali. Poucas vezes eu conheci um Esdras na minha vida, esse é um dos raros. É um nome bonito que teu pai te deu, tua mãe, né? Um herói de Israel, né? Eles foram levantados em momentos diferentes. Primeiro Esdras, depois de Neemias, e não há dúvida que eram homens cheios de vigor espiritual, cheios de fé, porque eles estavam ardendo de fervor e desejo de restaurar os muros derrubados, de restaurar o sagrado templo dos israelitas, né? Que era a glória deles naquela época. Estava tudo destruído. E só como ilustração
Neemias aqui em capítulo 1, pode abrir, Neemias está bem ali pelo meio da Bíblia, né? Antes do livro de Jó. Ele fez esse Neemias junto com Esdras. Tanto Neemias como Esdras oraram antes da empreitada. Que empreitada? Eles sabiam que Deus queria que eles fossem restaurar a antiga cidade destruída. E como em qualquer situação da nossa vida, irmãos, quando nós estamos diante de uma tarefa, às vezes difícil de fazer, alguma viagem importante, algum problema sério que temos que empreender, qual deve ser a nossa primeira atitude? Orar. Senhor, dirige. Hoje fizemos isso com a Cleia, com o Ismael, né? Diante dessa viagem que eles farão. Então, não só nessas ocasiões, mas em qualquer empreitada da nossa vida, nós temos que começar o dia de joelhos, orando, buscando o Senhor para cada tarefa de cada dia da nossa vida. E olha aqui como foi candente, né? Como se diz, como foi fervorosa a oração dele, que começa ali no capítulo 1, só para terem uma ideia, né? Tendo eu ouvido essas palavras, ou seja, que estava tudo estragado lá em Jerusalém, eu me assentei e chorei. Olha que homem, hein? Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Estou lendo 4. E eu disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, Senhor, atentos os teus ouvidos e os teus olhos, abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite. Olha como ele era perseverante. Pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Aqui eu tiro um princípio muito importante. O intercessor não é só aquele que se coloca intercedendo, dizendo: tem misericórdia daquele povo, tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Mas ele diz aqui, como ele mesmo diz, ele diz aqui, tenho pecado, os quais temos cometido contra ti. O próprio Neemias e o Esdras, mais tarde, que fez uma oração parecida, aliás, antes dele, não é? Se incluíam como homens pecadores. Não eram santarrões assim que só estavam orando pelo povo, mas eles se incluíam também entre os pecadores. Essa é uma atitude muito importante. Nós, como igreja, né, intercedemos por nós todos e dissermos assim, nós. Interessante que Jesus ensinou o Pai Nosso, né, dando a entender que é o Pai de todos nós e nós todos estamos incluídos no seu rebanho e como intercessores devemos estar clamando por mim e por cada um de nós e por todos os nossos irmãos, não é? Então eu acho muito linda, não vou ler toda a oração, mas só estou dando um gostinho para vocês, né? Para a gente não se alongar demais, porque tem muito assunto aqui nesses maravilhosos 2 livros. Neemias 4,14 tem uma palavra muito interessante. Falando um pouquinho do Esdras, que veio antes de Neemias, só para dar um pulinho ali no livro de Esdras também, que é um pouquinho antes de Neemias, né? Onde ele disse, entre outras coisas, que foi levantados os cabeças de família de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Então, tanto Esdras como Neemias estavam imbuídos desse desejo, junto com homens de Deus, que tinham a mesma carga, liderados por esses 2 valentes, né? E diz que o Neemias também chamou chefes de família. Queria chamar a atenção aqui para Neemias 4, versículo 14.
Ele está convocando aqueles homens de Deus, né? E disse assim, no 14, eu me dispus e disse aos nobres, ele pegou gente lá da alta sociedade também, gente em geral, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, porque eles sabiam que iam enfrentar inimigos lá em Jerusalém, ao chegarem lá, porque muitos ainda andavam por lá. Não tinham ido ao cativeiro. Não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Olha que texto bom para as famílias. Pelejai por vossos filhos, lutai pelas crianças, intercedei por suas famílias. E Deus estará ouvindo essas orações e fazendo maravilhas na sua igreja, edificando cada lar, cada família. O Neemias estava consciente disso, tanto que quando aqueles muros estavam derrubados, volta a figura, imaginem tudo isso aí derrubado, né? Ele colocou cada pai de família numa tendinha, numa barraquinha, onde eles estavam morando ali, marido, esposa, filhos, de frente a um pedaço do muro. E encarregou cada sacerdote do lar, cada marido, né, cada pai que tivesse a sua parte. Imagino assim que uns 5 metros talvez, né? Essa aqui é a parte que tu vai construir aí junto com a tua família. E lá iam eles com colher de pedreiro, com cimento, ajustando novamente aquelas pedras caídas, o que eu acho uma figura muito linda hoje para nós como igreja. Se cada família fizer bem a sua parte nos seus lares, sabiam que vocês iam dar bem menos trabalho para os seus pastores? Sabiam? Quando o marido, desesperado que o filho não anda bem, chega para mim, pastor, salva a minha família. Mas eu já estou preocupado com a minha, rapaz. Tu tem que cuidar da tua família. Eu posso orar contigo, posso te ajudar, mas quem vai levar a tua família no caminho do Senhor é você mesmo. Não fique assim pedindo para os sacerdotes, né? Os pastores, os presbíteros, como se eles fossem, não é? Aqueles que têm que cuidar de todas as famílias. Eles têm um cuidado pelo rebanho em geral, mas o cuidado particular, pessoal, é insubstituível. Ou seja, é você, papai, que está me olhando. É você, homem de Deus, que é o responsável por levar a sua família dentro da palavra de Deus e edificá-los, assim como Neemias já teve essa visão aí tão bonita de colocar cada pai, cada família na fronte do muro. Se você vai lendo a história de Neemias, logo que eles começaram a fazer a construção, a reconstrução, a restauração das muralhas, vieram os zombeteiros lá, um tal de Sambalá. Vai sambar no outro lado, né? Vai sambar lá, não aqui. Vai incomodar no outro lugar, não aqui, mas estava todo o tempo azucrinando. Ele com Tobias, e possivelmente eram samaritanos, né? Como meus colegas me disseram, essa semana até me informei com eles. Quem eram esses caras aí, né? Eram uns que não queriam que os muros fossem reconstruídos. Era uma mistura de árabe com judeu, os samaritanos, então criou-se uma animosidade de samaritano contra os judeus. Então, quando eles que eram contra a religião dos judeus, viram que Neemias e Esdras estavam edificando os muros, né? Eles ficaram zangadíssimos e fizeram de tudo para atrapalhar, incomodando, vindo com paus e pedras e vindo com armas para derrubá-los, para que aquela obra não continuasse. Inclusive fizeram um complô para ter um encontro com Neemias lá num determinado lugar, mas ele percebeu que aquilo é uma conspiração para matá-lo, e eu disse, eu não vou estar com vocês, porque eu estou fazendo grande obra. Não? Cada pai cristão também tem que estar consciente disso. Eu estou fazendo grande obra. Quando Satanás e seus demônios querem investir contra a tua família, fique firme ali no teu pedestal, instruindo teus filhos, edificando-os no caminho do Senhor e conscientes de que você, pai,
cristão está também edificando, não um templo de pedra, mas um templo de vidas preciosas, porque a palavra de Deus diz que nós somos assim pedras vivas. Então, a obra foi levando bastante tempo, alguns anos, até que tanto os muros como o templo de Jerusalém foram totalmente edificados. Depois de 21 anos que a obra havia começado, no ano de 515 a.C., por volta desse ano, em fevereiro, tenho até esse dado aqui, aconteceu uma grande festa em Israel, porque os muros tinham chegado a essa posição que vocês estão vendo aqui, né? Eram muros enormes que circundavam toda a cidade para proteção contra os inimigos, né? Nas guerras. Hoje em dia isso aí ficou obsoleto, né? Por causa da aviação e mísseis, tudo vem pelo ar, né? Não adianta mais. Mas era assim nos tempos antigos que construíam esses muros e as cidades ficavam protegidas, não é? Isso é muito importante. Eu gosto de aplicar também em Atos, agora indo para a nossa vida cristã, vida de igreja. Atos capítulo 3 fala em tempos de restauração. Bota esse texto, Vini, porque ele é muito bonito e tem uma aplicação muito linda para nós hoje no tempo do Novo Testamento, na era da graça. Atos 3, 18, 19. Arrependei-vos. Está falando lá para o povo judeu, na pregação de Pedro, né? Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração. Sublinhe essa palavra aqui. Tempos da restauração de todas as coisas. Amados, nós estamos vivendo esses tempos. Amém? Deus está restaurando a sua igreja, que em muitos sentidos está parecida com Jerusalém ali, com seus muros derrubados. Em vez da igreja penetrar no mundo para ser sal e luz, o mundo é que tem penetrado pelas frestas da igreja e estragado muita coisa. Mas, se nós fizermos a nossa função, se nós nos arrependermos, virão sobre nós novamente os tempos de refrigério. Gosto muito desses dois tempos que fala aqui. Os tempos de refrigério que começam com a conversão. E os tempos da restauração que tem que ver com a edificação da igreja. Amados irmãos, e Deus quer que isso esteja acontecido, né? Esteja acontecendo nestes tempos que nós estamos vivendo da igreja hoje. Um detalhe impressionante, que esses muros eram tão longos e largos, que diz ali, não dá para ler todos os textos, né? Mas só estou citando em 12:38, dizem que o Esdras e o Neemias chamaram os cantores de Israel e fizeram um grande coral de louvor ali, logo depois que estava sendo naquela festa, né? Esses muros eram muito largos. Calculou-se que seu comprimento geral, era de 5 quilômetros, porque a cidade de Jerusalém ainda era pequena comparada com a de hoje, né? Mas o comprimento total, todo o círculo desses muros. A altura dos muros era de 12 metros. O que dá hoje isso? Um edifício de quantos andares? 4 andares, não é 3? Como o meu lá. Um pouquinho mais alto que o meu edifício lá. Então, 12 metros. E a largura, isso aqui que é impressionante agora. A largura do muro era de 8,5 metros. Puxa vida, vai até ali o Vinícius, né? 8, olha que muro largo, gente. Bem protegido, não é? E diz que havia várias portas também, tem várias portas que são mencionadas ali ao redor daqueles muros, porque tinha várias portas para entrar para isso, para aquilo, porta das ovelhas,
porta do monturo, porta disso, porta daquilo, porta nova, porta velha. Havia vários tipos de portas, portões enormes, né? Mas imagine 80 metros. Imagina vocês agora vendo 2 corais. Um vinha do lado esquerdo, outra vinha do lado direito, vinham louvando, tocando trombetas, louvando a Deus com pandeiros, com instrumentos, os 2 de cada lado, e se encontravam juntos louvando o Senhor ali. Uma festança maravilhosa em cima dos muros. Nunca ninguém viu isso, uma coisa como essa hoje em dia, né? Acho que nunca mais aconteceu algo parecido, né? Em cima dos muros, porque hoje em dia não fazem mais muros dessa largura, né? Então foram maravilhosos esses dias, né? De júbilo, de louvor, porque era grande a alegria do povo, muito grande. O povo estava vibrando com tudo aquilo que estava acontecendo. Não dá tempo para ler todos os textos, que são de fato muito edificantes. E quando eu pensei nisso aqui, pensando assim, que tipo de cântico que nós cantamos hoje, né? Que poderia se adaptar. Eu consultei meu querido Oséias aí, né? Que sempre que eu venho pregar, eu converso com ele durante a semana, né? Ele seleciona a maioria dos cânticos, mas eu costumo selecionar um ou outro que vai caber mais direitinho com a minha mensagem. Aí eu pensei num desses cânticos, por isso que eu pedi que eles não descessem, depois vocês podem descer, tá? Para nós cantarmos esse aí. Estes são dias de Elias, mas não só de Elias, é de Esdras, é dos reformadores de Israel, mas vamos começar cantando de Elias, é de Moisés, bota tudo isso, bota mais um pouco, Vinícius. O mundo vive em escravidão, nós somos os pregadores da palavra, eu já posso ouvir a trombeta, nós hoje somos os trabalhadores realizando a colheita final, não a Deus como Jeová. É bem animadinho, viu, gente? Vocês não vão cantar sentado, tá? É bem animadinho. Vamos ver quem se lembra. Estes são dias de Elias, pregando a palavra de Deus. Estes são dias de servo Moisés, justiça reinando outra vez. São dias de tribulações, de trevas e perseguições. Nós somos a voz do deserto, que clama para o Senhor. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Declare alto, o ano do perdão, Sião virá a salvação. Ezequiel, estes são dias de Ezequiel, no vale dos ossos secos. Estes são dias do servo Davi, restaurando a adoração. São dias de grande colheita, campos brancos estão. Nós somos os trabalhadores da vinha, pregando a salvação. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, as nuvens voltará. Declare alto, esse é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Declare alto, esse é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Agora vamos botar o Esdras aí na canção, não aquele lá, aquele daqui. Estes são dias de Esdras, vamos lá. Estes são dias de Esdras, palavra de Deus. Estes são dias do servo Moisés, justiça reinando outra vez. São dias de tribulações,
de trevas e perseguições. Nós somos a voz do deserto que clama: prepare o caminho do Senhor. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Declare alto, esse é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Agora vamos cantar do Neemias. Estes são dias de Neemias. Não combinou, o outro não combinou. Bota o começo. Em vez de Elias e Neemias. Estes são dias de Neemias, pregando a palavra de Deus. Estes são dias do servo Moisés, justiça reinando outra vez. São dias de tribulações, de trevas e perseguições. Nós somos a voz do deserto que clama: prepare o caminho do Senhor. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Declare alto, esse é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Declare alto, esse é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. E era, não terminou ainda. É só intervalo. Deixa eu tomar uma aguinha, que agora, né? Agora ela ficou seca. Gente, esse canto tem que ser cantado marchando. Tem um vídeo no YouTube que os soldados lá do exército americano cantam tudo junto, abraçado. Não sei se alguém já viu. É muito legal aquele vídeo, né? Os soldados, né? Lá no exército, com a maioria cristãos, né? Cantando. Então, amados, toda essa analogia que nós estamos falando com a igreja do Senhor, né? Está dando a entender que todos nós somos os restauradores das veredas e os reparadores de brechas. Quem é já? Levanta a mão. Não levanta porque o outro levantou, se não tem convicção. Mas é importante. Está bem convicto que Deus quer te usar como um reparador de brechas e restauração dos muros caídos. Falando em muros caídos, em Apocalipse 18, diz uma profecia que se cumpriu sobre Babilônia. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Que tal esse texto, hein? Olha o estado que ficou aquela região, né? Região onde o paraíso de Deus foi instalado, você sabia? Em volta dos rios Tigre e Eufrates, que hoje é o atual Iraque, eu acho. Ninguém me ajuda? Irã ou Iraque? Iraque, né? E ali foi colocado o paraíso. Aquilo foi arrebatado. A árvore da vida está nos esperando lá no céu. Amém? Foi tudo tirado por Deus, né? Então, Babilônia é uma descrição do sistema do mundo. Versículo 21 de Apocalipse 18 diz: um forte anjo levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar
e a grande cidade nunca mais foi achada. Que tal? Cumprido literalmente, né? O que está escrito aqui, que é uma coisa assim muito impressionante, né? Mas, irmãos, agora nós estamos esperando a nova Jerusalém, amém? Aquela que está lá em Apocalipse. Cidade de ouro e cristal com 12 pérolas. A descrição do Apocalipse é maravilhosa. Esta será a nossa morada eterna. Essa será a casa de meu Pai. Bota os muros aí de novo. Esses muros representam a nossa segurança. Nós estamos protegidos se estivermos dentro da igreja, em comunhão com Jesus. Esses muros nos lembram o próprio Jesus, que disse que é a pedra angular. Então, estando com os pés nessa rocha, louvando a Deus, como os israelitas do passado, nós não seremos jamais derrotados nem derrubados. Amém? Porque estamos seguros naquela proteção que Deus nos deu, que também é chamado o esconderijo do Altíssimo. Watchman Nee, um grande escritor chinês, que até hoje seus livros nos edificam, ele diz que a igreja é uma colônia de Deus plantada aqui na terra, né? Nós fomos instalados por Deus aqui na terra como família de Deus para influenciar outras vidas, para que entrem pelos portais da cidade santa, Nova Jerusalém, já aqui na terra, quando se convertem pela porta do reino, e sem falar nas glórias que estarão nos esperando lá em cima, né? Hoje em dia, lamentavelmente, a tendência de muitos na igreja é afrouxar as cordas e até derrubar, de uma certa maneira, essa barreira santa que nos divide com o mundo, não é? Erasmo costumava dizer assim: cuidado, igreja. Em vez de nós entrarmos no mundo para sermos uma influência poderosa de Deus, nós estamos abrindo as brechas para que o mundo penetre na igreja. E os resultados disso, muito trágicos, se veem até hoje. Igrejas empobrecidas, igrejas sem vida, igrejas formais, um cristianismo nominal apenas, que deixou há muito tempo de ser sal da terra e luz do mundo. Eu vi recentemente um vídeo que mostrava, né, que junto às ruínas do pai Abraão, não faz muito tempo, acho que faz uns meses atrás, houve um encontro de várias religiões na cidade de Ur da Caldeia. Porque tanto o cristianismo como o judaísmo e o islamismo, essas três religiões vêm da herança do pai Abraão, né? Principalmente os judeus, que através do seu filho Isaque, Deus foi levantando aquele povo, e depois diz ali que em Isaque, meu filho, serão abençoadas todas as nações da terra, abençoadas como? Com a presença de Deus, que converte as pessoas hoje também, e fazem elas parte da sua igreja viva na terra. Então, cada um de nós, né, tem um grande compromisso de manter esses muros sem brechas e nós todos protegidos debaixo da bênção do Senhor. Mas um dos representantes de religião cristã que ele estava lá era o Papa Francisco, né? E ele deu, lamentavelmente, um discurso, que eu digo lamentável, porque ele se igualou aos judeus, aos muçulmanos e a outras religiões, não é? Que são até hoje ferrenhos adversários de Cristo e da sua igreja. Este homem que se intitula até hoje o vigário de Cristo na terra, o substituto, que vigário quer dizer substituto, ele se julga um representante de Cristo na terra, essa pessoa, por causa do política e religiosamente correto, para não ofender as mentes, botou o cristianismo no mesmo saco, né? No mesmo embrulho,
e, ao meu ver, abrindo um caminho bem pavimentado pelo inimigo para que o anticristo passe a reinar na terra. Esse assunto é sério, exige muito estudo, eu sei, né? Isso seria para uma outra ocasião. Então, vamos cuidar muito com esse falso ecumenismo, que é uma palavra que algumas igrejas aí estão usando, né? O ecumenismo. Não importa qual seja a religião, todos os caminhos levam para Deus. Papo furado isso aí. Não acreditem nisso. Então, tanto vale se é por aquele, se é por aquele, se é por essa religião, por aquela, contrariando o que Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai por mim. Há um único nome, né, pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus, né, Ismael? É só Ele. Então, muito cuidado com esse tipo de influência religiosa aí, né? E hoje em dia nós precisamos, na igreja, de uma constante reforma. Os antigos puritanos da Inglaterra, que viveram depois de Lutero, né, naqueles velhos tempos, eles tinham muito clara essa demarcação da luz e das trevas e do mundanismo. Hoje em dia, na igreja, em vez de haver uma corda forte assim, né, essa corda está virando um barbantinho, fininho. Não se vê mais bem a diferença entre o verdadeiro cristianismo e aquilo que não é de Cristo. Hoje muitos pastores não pregam mais sobre arrependimento, não pregam mais vida de santidade, de consagração, de jejum. Graças a Deus que tem uma minoria que está fazendo isso ainda. E nessa minoria nós nos incluímos. Então nós temos que ser uma comunidade cristã que não permite essa lassidão, como se diz, essa tolerância espiritual que você já tornou tudo aguado, tudo diluído, que não tem mais uma mensagem forte e poderosa para nós proclamarmos. Amém, amados? Sei que é duro esse discurso, né? Mas serve para todos nós, para mim também. Porque o inimigo está querendo cada vez mais, né, fazer esse tipo de vida sem compromisso com Deus. Então a minha ênfase, encerrando essa palavra, é que nós fiquemos na proteção desse muro, dessa muralha do Senhor. Voltando aos textos que eu falei no início, né? Sendo cada um de nós um reparador de brechas, sendo cada um de nós um intercessor, não é? Um restaurador das veredas da justiça, edificando-nos uns aos outros, com muita palavra de Deus, como fazemos aqui, não só aqui, mas nos grupos caseiros, edificando mutuamente, valorizando a oração, valorizando a palavra, valorizando a comunhão com os irmãos, e antes disso a comunhão com Deus, e dando muita ênfase também no evangelismo. Quem não evangeliza, fossiliza, né, João Nelson? Gostei da tua frase, eu repito por tudo que é lugar. Acho que eu falo mais nela do que tu. Agora, por quê? Quem não evangeliza, fossiliza. Fóssil é um fóssil de um dinossauro, né? Só um esqueleto lá. Ou seja, é sério. Mas se nós deixarmos de evangelizar, nós vamos virar fósseis. Deus os livre, amém? Continuemos de olho no perdido. Continuemos de olho no perdido. A Covid nos tem atrapalhado muito de ir para as ruas. Mas isso vai voltar, eu creio. Alguns irmãos continuam indo nos presídios, em casas de recuperação, em busca dos perdidos aí, já que assim nas ruas está sendo algo mais difícil. Mas eu quero estimular os irmãos que sempre que os pastores os convocarem para a oração e a busca do Senhor, nós possamos assim dizer que nós estamos no lado dos vencedores. Amém? Um dos imperadores romanos que se converteu, mas depois voltou atrás, um tal de Juliano Apóstata, quando o cristianismo primitivo estava já entrando em todas as esferas do mundo romano,
ele teve que curvar a cabeça, ele que perseguia os cristãos, e ele disse uma frase famosa, era Juliano o Apóstata, lá pelo século IV, ano 300 e pouco. Ele disse assim, vendo que a igreja tinha crescido muito e estava até nos palácios dos imperadores. Tu venceste, Galileu. Galileu é Jesus. Ele veio da Galileia. Eu reconheço que tu venceste. Ele não pôde mais controlar, de tanto que o cristianismo cresceu naquele tempo. Hoje nós estamos do lado dele, né? Ele é o vencedor. Aí eu me lembrei de outro cântico para encerrar. Vencendo vem Jesus. Vamos lá? Já refulgi. E vamos glorificar. Pega o tom. Já refugia A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo fundirão as suas leis. Os sinais de sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Faz assim, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes. A batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. Ninguém vem retirada, seu furor já quenteou. Vencendo, vem Jesus, glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que a glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Ficamos glória, Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz há de encarar. E os gemidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo, vem Jesus. Cantamos glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vencendo, vem Jesus. Amém. Vamos agora para as nossas casas e vamos viver isso essa semana. Amém?